pessoas que amam sair para almoçar, para lanchar, para ir no restaurante, jantar, comer com a família, com os amigos. Ei, é bom demais, né não? Só em não ter que fazer nada em casa é massa demais, não. Só não ter que lavar prato, né, gente? Ixi, é ótimo. Mas, olha, você sabe, né, quais são os seus direitos, né? Quando você vai a um restaurante, consome lá aquela comida, às vezes a comida não vem do jeito que você quer, né? Então, você sabe sobre os seus direitos? Então, roda a vinheta aí, porque hoje é o nosso assunto. Vai! Estou aqui nesse sofá para conversar com esse rapaz aqui, Elton René. Esse rapaz aqui que estava conversando comigo ali, dizendo: ei, eu vi uma foto da gente, gente, ó, tu bem novinha, digo, e tu também, de cara de menino. Eu já sou o senhor, Uma senhora. Tem passa rápido, Marília. Viu? Isso, Maria, faz tempo, viu? Mas Marília sempre foi bonitona assim, Há sempre foi quantos bonita. anos atrás? Rapaz, bota aí mais de 2 décadas aí. Caramba, eu vi uma foto... Mais de 2 décadas. Faz tempo, né? Vai passando o tempo e eu fiquei imaginando assim, rapaz, como é que o pessoal acreditava em mim com essa cara de menino? Tá vendo? Aqui, né? Tá vendo? Já tô com o cabelo branco. Vamos Mas falar, tem então. isso não, né? Amém. O importante é saber, né, sobre o que você domina. É verdade. Mas vamos embora. Você que tem dúvidas aí, quiser tirar alguma dúvida, aproveita Elton René, né? E tire dúvidas com ele aqui, porque, olha, sabe tudo, né? Vamos lá. Eu amo ir para restaurante, tu também, né? Gosto. Quem não gosta, gente, de ir para um restaurante, enfim, Só tem que lavar prato em casa depois de tudo. É bom demais. É bom demais a pessoa ir para o restaurante, come tchau, fica lá mesmo. Resolvido. Só vai pagar a conta. Só vai pagar. Mas vamos lá, vamos embora, começar. Uma coisa que eu vejo muito no restaurante é a questão da taxa, né? Pela perda da comanda. Tem gente que fala assim, olha, se você perder a comanda, vai pagar não sei quanto. Eu fui num restaurante que era R$300. Abusivo. Aí foi em outra, era R$1.000. Você tá com a gota, R$1.000, uma comanda. Então, minha filha, guarda essa comanda direito. Eu, as 3 comandas, você faz uma reforma na sua casa. Não é isso. Danado vai comer R$1.000. Mas vai que, né? Tem jeito que tá. Enfim, barzinho que a pessoa, às vezes, tá... chapado. Esquece a comanda, deixa em algum campo, perde. Olha, pensa, é um caso sério. E aí, como é que é essa questão dessa taxa pela perda da comanda? Tem algumas informações que são lançadas para o mercado, Marília, que elas só servem mesmo para o próprio fornecedor, porque de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, até pelo próprio artigo 39, como se trata de práticas abusivas, né, que são proibidas, você pode encaixar exatamente determinadas posturas, por exemplo, de empresas que de repente expõem que o consumidor deverá pagar, impõe, melhor dizendo, uma taxa de desperdícios, comida ou por perda de comanda, né? Existe algo que nós sempre discutimos na nossa vida que se diz razoabilidade, que a gente fala sobre a razoabilidade, e no direito não é diferente. Então não é razoável você cobrar por uma perda de uma comanda, você cobra R$1.000, caríssimo, né? Em desacordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor. Nossa. Então, o consumidor, ao ser cobrado, inclusive em João Pessoa, não sei em outras cidades, mas na capital, por exemplo, existe lei específica que proíbe esse tipo de cobrança. Então, se cobrar de você determinada taxa que venha a trazer um malefício de forma até desproporcional, porque é desproporcional, é totalmente desproporcional e vai de encontro com as regras do Código de Defesa do Consumidor, você nega-se a pagar. E se você acontecer de ser proibido de sair daquele estabelecimento por conta de determinada perda, você pode ligar já para a polícia, porque aí já estamos aí num cárcere privado. Você não pode proibir ninguém de sair de qualquer estabelecimento. É verdade. Agora, é interessante, só para finalizar, que essa prática ela é recorrente, não só, como você falou, não só em restaurantes, mas também em bares também, né? Qual é a situação entre o fornecedor e o consumidor? Olha, o consumidor ele vai para esse estabelecimento para não se preocupar com nada. Quando você vai para um barzinho, quando você vai para um restaurante, tudo que você quer ter é satisfação e entretenimento, uma boa alimentação, um bom momento para a sua família. Você não quer ter nenhum tipo de responsabilidade, por exemplo, de guarda de documento. A comanda, ela é válida quando é para acompanhamento. Você, acompanhamento, está acompanhando, mas a casa, né, o fornecedor,
ela tem que ter a cópia daquela comanda para ela fazer aquele acompanhamento junto com você, consumidor. Porque se houver algum tipo de disparidade de informação, aí você está lá para comprovar uma coisa com outra. Mas nunca obrigar o consumidor a pagar uma taxa, inclusive abusiva, por conta de ou desperdício ou até mesmo por perda de comanda. Uma sugestão boa seria uma pulseira, né? Onde, como a gente recebe às vezes em hotel, onde a gente vai lá, pá, e a pessoa bota a maquininha, que é o quê? Que é isso? É pá, já deixa tudo certinho. Seria mais fácil, né? Hoje a tecnologia permite isso, né? E é barato, extremamente barato. Muito não é? melhor, né? Exatamente. Principalmente barzinho, porque barzinho é um caso sério, né? Hoje em dia você pode utilizar, através de tablets, você pode colocar dentro da mesa. São instrumentos hoje extremamente baratos que qualquer fornecedor, proprietário de barzinho ou restaurante, pode adquirir. Se você for para países como Estados Unidos e por aí, já é uma realidade aqueles tablets que ficam na mesa para haver o acompanhamento junto ao consumidor, mas não com obrigação de forma desproporcional, como o pessoal quer impor. Até QR Code, né? Gente, tem tudo. Sim, né? O cardápio ali completo, você já pede ali, já vai direto pro caixa. Exatamente. Já, sei lá pra onde vai. Depois já vem a sua conta certinha, tá? Agora vamos lá, taxa de desperdício de comida. Também tem isso. Tem. O pessoal cobra essa taxa de desperdício. Porque não pode desperdiçar comida, então se você desperdiçar, você vai pagar, né, pelo desperdício. Olha, é complicado, né? Imagina, você às vezes nem aguenta comer a comida É interessante essa taxa, inclusive dentro daquele ambiente que é formatado esse tipo de situação. Quando você vai a um restaurante que é comida livre, que é peso livre, que o pessoal fala, né? Você nota que o prato ele não é grande. Não, é pequeno, É um né? prato reduzido. Se ele já é um prato reduzido, já é para evitar desperdício, exatamente. Verdade. Então não tem por que você cobrar do consumidor já uma parcela dessa responsabilidade, se o prato já é reduzido. É bem menor do que um prato normal que você se alimenta até na sua própria casa. Já começa por aí. Então, é abusivo também qualquer tipo de cobrança que venha trazer esse desperdício em desfavor do fornecedor. Até porque ele trabalha dentro de uma perspectiva de responsabilidade dele mesmo. O risco da atividade é do fornecedor e não pode ser do consumidor. Vamos lá, você chega, Marília chega num restaurante que a comida, o peso é livre. Aí você coloca, você vê aquilo ali bonito. Que tá bem Você vai colocando, você vai colocando. Uma montanha. Claro, eu duvido, você não come. Não diga isso, não. Eu nem como mais assim, gente. Eu até comia, viu? Então, mas olha, o prato nem cabe, mas nem cabe. O prato é pequenino, nem pra... Você já se enche com os olhos, né? Você fica, digamos, satisfeito só em olhar aquilo ali. Poxa, a comida deve ser muito saborosa. É verdade. E se a comida não for saborosa? É isso. Você vai desperdiçar totalmente. Você aí nem você vai comer? Aí você tem que pagar a taxa por esse desperdício? Não. Ele vai dizer, não, gostei da comida. E aí? Não estava boa. O risco da atividade é de quem patrocina, é do fornecedor e nunca do consumidor. Eu fui em Gramado, né, agora, e eu fui num restaurante muito bom, lotado, por sinal. Você é rica, rapaz. Gramado, você é rica. Nada a ver isso. E aí o que acontece? Gramado. Gente? Aí o que acontece? Olha só, viu? R$ 79,90 era para você comer se fosse livre. Sim. Boca certo? livre. E para você pagar o quilo, era 99. Tu ia pagar o quilo ou tu ia pagar os 79 e comer Não tudo, tem nem até sobremesa? não tem nem o que perguntar. Uai, como assim? Era pra ser Ele o já contrário, direciona você pra comer livre. Exatamente. Aí eu disse, eu vou comer livre, né? Claro. Eu quero comer sobremesa, eu quero comer isso, aquilo. Então, eu vou comer livre. Mas o prato era pequenininho ou o prato era maior? Era normal. Era normal? Era o normal o prato. Poxa. Aí o que Só acontece? Gramado mesmo. Aí você vai botando. Um prato normal um pouquinho maior do que o lá de casa. Aí você vai botando. Enfim, aí você vai comer. Eu não comi tudo. Claro, não consegui naturalmente. comer tudo, mas a gente come com os olhos, né? Come com os olhos, né? Mas tinha coisa que você não tava. Realmente você gosta. E eu digo uma coisa, Maria. Não é que tava bom, não tava. Às vezes a cara é bonita, às vezes não tá bom. Não são todos os consumidores que vai desperdiçar aquele produto, não, gente. Eu vou falar. O risco de atividade é daquele que produz a atividade. É de quem patrocina a atividade. Então é o fornecedor. Então ele sabe que pode haver algum desperdício nesse sentido. Por isso que ele utiliza de mecanismo, por exemplo, um prato menor, né? Se ele quer colocar um prato maior, o risco de quem é? É do próprio fornecedor e nunca do consumidor. Então, assim, tava lotado mesmo, né? Então, assim, eu botei lá o tanto que eu queria comer. Todo mundo comeu muito. E ainda repetia a sobremesa. É porque é caro, né? Você tem que botar bem, né, no prato. Agora, dividir o prato. Vamos lá, Sim. pode dividir o prato?
Não tem. Tipo assim, não eu há. peguei o meu prato e eu quero dividir com outra pessoa. Você não tá pagando por aquele prato? Certo, mas Se você quiser levar pra casa, você não pode levar? sim, mas eu posso. E eu vou fazer como? Tá jogar dentro da bolsa? Não, eles têm o sistema de quentinha. Todo restaurante hoje em dia, olha, eu quero levar pra casa. Já aconteceu de ir pra uma peixada, algo nesse sentido assim. Algum E restaurante. levar o restante. Eu levo. Ah, já tudo acabei de certo, levar, não isso tem aí. problema nenhum. Mas aí Mas você quer dividir o prato. lá na hora. A lei não proíbe. Por Então, o que exemplo, não é se- proibido, é liberado. Mas se lá você vai para um restaurante que é no quilo, ou no peso, ou livre, aí você pega uma comanda cada pessoa uma. Aí você, não, eu não vou Não, comer quando a muito, gente eu vou fala dividir com fulano Mas não dá. aqui. Nesse Não dá, caso, né? não. Aí é a questão da É. proporcionalidade e da razoabilidade. Mas estamos falando de à la carte. Vamos À la carte, tudo certo. À la carte, mas tem restaurante que proíbe. Mas é? tem. Então, assim, por exemplo, cansei de ir para locais que você, olha, esse prato ele serve bem para 2 pessoas. O próprio E às garçom, às vezes o próprio garçom ele já informa. Aqui é um prato individual, mas serve bem 2 pessoas. Você já viu isso? Não já tem? Pessoal, olha aqui, ó, para 2 pessoas, mas 3 pessoas aqui comem tranquilo. Então, o próprio estabelecimento, ele já induz o consumidor a determinados comportamentos. Então, ou seja, se a lei também não proíbe, então ela permite, pelas regras gerais do Código Civil e pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Se eu vou a um estabelecimento, quanto é esse prato? O prato é X. Eu disse, tá bom, eu como pouco, eu me alimento pouco. Minha esposa também. É sério. Eu já tive a época do montinho, mas hoje, sei lá, a gente vai diminuindo, vai comendo menos. Hein? também. Eu como menos. Minha esposa, coitada, parece um pinto comendo. Então, assim, Oh, Jesus. quando a gente vai para um local, né? É um sonho, né? Quando a gente vai para um local, muitas das vezes eu vou me alimentar, ou ela vai se alimentar, pede um prato, nós 2 comemos o mesmo. E não é porque é murrinha, não, viu, gente? É porque nós não aguentamos comer um prato maior, à la carte. Então, se a lei não proíbe, ela permite. Então, o estabelecimento que vier impor esse tipo de dificuldade para o consumidor, está indo de encontro com as regras gerais do Código de Defesa do Consumidor e com as leis em geral, até porque não é proibido. Se não é proibido, é permitido. É verdade. Agora, pode ir embora se o pedido demorar muito. Tá demorando demais, eu vou embora, não vou ficar aqui não. Demorou muito, às vezes demora, né? E aí, você pode dizer, De quem é o risco da atividade? Não, De quem é? Vambora, não quero mais não, pode deixar lá. De quem é o risco da E aí? atividade? De quem é o risco? O restaurante. Restaurante, gente. Coloque funcionário suficiente. Eu fui a um estabelecimento, não vou dizer o nome para não fazer mexendo de graça, assim, vá, né? por favor, Aí tá? tem que falar com o comercial daqui. Mas favor. fui bar e restaurante no bairro dos Bancários. Certo. Lotado. Comer uma tripinha. Uma tripinha africana, bom demais. Então, assim, com farofa e tal. Isso. Foi com a esposa, nós nos alimentamos lá, fizemos um pedido. Tu nem chama a gente, né? Próximo eu chamo. Tudo bem. Foi de última hora, Tá foi de vendo? última hora. Ai. Quem pagou foi ela, viu? Tá, opa, melhor ainda, né? Poxa, então, tu me chama lá. Mas tá certo, tudo bem. Então, Maria, aí o que é que acontece? Nós chegamos lá, em menos de 10 minutos, o nosso pedido, foram 2 pedidos, foi atendido. Em menos de 10 minutos. E é porque tava lotado. O fator preponderante foi, estava lotado. Então, existe razoabilidade, existe também você entender como é que está aquele estabelecimento. Mas, olha, o risco da atividade sempre vai ser do fornecedor. Então, se o consumidor faz um pedido, demora 10, 15, 20, 30 minutos. Às vezes o consumidor ele chega naquele local, ele quer se alimentar rápido porque ele tem um compromisso. Isso. Então, qual a sua responsabilidade? De atender bem o consumidor, seja na rapidez e seja na qualidade do produto e do serviço. Então, o consumidor fez um pedido, demorou muito, pode ir embora, sem nenhum problema. Você é daqueles que gostam de esperar para entrar no restaurante? Ou se estiver lotado, você diz, não, eu vou para outro. Já aconteceu de esperar, já aconteceu de esperar. Já também. Já aconteceu. Mas, também gente, não é uma regra, não. Gente, não é uma regra, não. Pra mim não é uma regra. Não só se tem um restaurante na cidade. Exatamente. Então, se você vai para um restaurante, tá lotado, vai para outro. Isso, cara. Porque tem gente... Sabe o que acontece? É que o pessoal é o seguinte, onde tá lotado, o povo acha que é bom. Não, nem sempre onde tá lotado é bom, gente. É verdade. Né? Então, assim... Né? Então, já aconteceu de ocasiões especiais que eu fiquei... nem é bem atendido. Não é bem atendido, é verdade. Entendeu? Então é muito... Verdade. Você tem que avaliar o caso em concreto, né? Já aconteceu de esperar, mas não é uma regra para mim, não. Quando eu vejo uma coisa muito apertada ou muito concorrida, eu vou para outro canto, porque nós temos aqui escolhas. Então nós temos muitas opções aqui na cidade de João Pessoa, em toda a região metropolitana de João Pessoa.
Tem muitas opções. É verdade. Tem dúvida aqui, mas tem tanta pergunta. Vê se... Eu tô vendo. Vai. Falando em bora lá. comida, né? O negócio aqui... Vamos lá, pergunta aí na tela. Bom dia, Marília e Elton. Eu fui a um restaurante beira-mar e acabei encontrando uma barata no meu prato. Ai, meu Deus. No meu prato de camarão, viu? Ele vai salientar. Coitado. Gostaria de saber como proceder. Ai, meu Deus, se fizesse nesse caso, o que é que você faz? A primeira é vomitar, né? A primeira é vomitar, né? Botar pra fora aquilo que barata, você... meu Né? Pelo amor de Deus, cara... Minha gente, imagina, uma barata no prato. Você sabia que o camarão ele é considerado a barata do mar? Talvez seja esse... Será? Eu acho que foi essa analogia que fizeram aí, né? A baratinha chegou um primo terrestre. Mas vinha uns baratinhas assim grandes, assim, horrível, de água, né? assim, Sensação, sabe, junto. Mas eu fiquei, e agora? Eu como camarão? Olha... você vai para um local como esse tentar se alimentar de forma qualificada, né? Você está procurando qualidade. E você encontrar uma barata dentro de um prato, diga, mas não é qualidade, né? Evidentemente, o consumidor, ele pode, além de tudo, não pagar aquela conta, não tem nem o que se dizer sobre aquilo dali. Aí cabe muito mais do procedimento do fornecedor, do comportamento do fornecedor. Eu, dono do estabelecimento, encontrasse uma coisa dessa, primeira coisa que eu ia fazer é me ajoelhar na frente do consumidor, me perdoe, não vai acontecer, aconteceu, foi um acidente, inventava tudo, entrou um ET aqui, mas não deixava o consumidor desamparado. Uma das coisas é não pagar a conta. Não tem o que discutir. Eu já encontrei cabelo. Já encontrei também, já encontrei. Eu tenho um azar, eu digo logo azar. Eu tenho um azar de encontrar cabelo, encontrei uma peruca. Nem é sorte, né? Cabelo. Eu já encontrei uma peruca. Eu já encontrei cabelo demais, e principalmente self-service, né? Self-service. Mas infelizmente, às vezes, é porque às vezes o pessoal que vai botando, né? Às vezes pode cair dentro da pessoa mesmo, Pode né? acontecer, do próprio fornecedor. Alguém, por isso né? que Às vezes não é nem as lá na bandejas cozinha, têm que ficar bem gente. distantes para exatamente não ocorrer isso. Mas, gente, eu já peguei tanto... Eu penso num restaurante muito bom aqui, mas... Toda vez que eu ia, eu tinha esse azar, eu dizia, eu não quero mais ir, não. Joga na Mega Sena, você tem uma foto danada. Gente, horrível, sem Mas, volta na questão do alimento, encontrou alguma coisa estranha dentro daquele alimento, é impossível você pagar por aquele alimento. Não adianta, mesmo que você tenha comido mais da metade. Então, é uma questão de bom senso por parte do fornecedor, é não pagar aquela conta. E, evidentemente, o consumidor, dependendo do caso, ele pode até pleitear danos morais, se for o caso. Ou até mesmo matéria. De repente, aquilo causa um maior mal a ele. De repente, traz um prejuízo de ordem. Eu fiquei imaginando, eu me alimentando, de repente, a metade de uma barata. Eu vou imaginar que eu comia metade dela. E isso pode trazer, além do malefício, né? Um malefício orgânico, né? Enfim, porque você adquiriu aquilo ali. Ou uma mosca, ou qualquer outra coisa, né, gente? Você pode ter também um problema psicológico, né? De repente, você vai imaginar que você comeu aquilo dali pode tirar a cabeça de muita gente. É muito terrível. Então, antes de tudo, a empresa não tem que cobrar pelo prato do consumidor. Segundo, tem que ressarcir o consumidor de alguma forma, porque o consumidor ele pode entrar na justiça e pleitear danos se for o caso. É porque a gente não mora na China, né? A gente tá comendo bicho. Mas até aqueles bichinhos eles são tratados. Eles não pegam no meio da rua, não. Pegou no meio da rua e, né? Deus me livre. É tratado. Me diga uma coisa, taxa, né, de garçons, 10%, né, que tem que ser dado os 10% ao garçom. Aqui no Brasil, não é como lá fora, que a gente já tem essa prática, né? Agora aqui é o seguinte, às vezes o garçom chega e diz assim, olha, os 10% tem que ser por fora e tal, né? Ou se não, tem os 10% na nota e às vezes o proprietário não repassa os 10%. Tem isso também, né? E aí, sobre essa prática? Olha, a taxa dos 10% do garçom ela não é obrigatória, né? Seja em bares, em restaurantes, isso aí não importa. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil não é. Se você for lá fora, chega até a cobrar 20%, se eu não me engano, né? Dependendo do caso. Você escolhe. Você escolhe o que você vai pagar pra aquele garçom. Se você é garçonete lá fora. Ganha bem, viu? Em dólar. Faxineira, garçonete, qualquer coisa que você for. É euro, é dólar, meu filho. Dólar e euro tá tão parecido, que qualquer um tá bom. Tá bom, né? É verdade. Oxe, então. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que não é uma taxa obrigatória. Ele tem muito a ver com o tipo de atendimento que você recebe daquele funcionário, daquela pessoa. Então, a taxa, ela é um presente que o consumidor, ele entrega para o garçom, ou a garçonete, enfim, para aquele funcionário que ele atendeu muito bem, foi uma pessoa que atendeu com qualidade, com presteza, enfim. Então, a taxa, ela nunca é obrigatória. Eu pago sempre, eu sempre pago uma questão comportamental. Se você vai pagar em cash ou se você vai pagar dentro da nota, não importa. O importante é que você pode entregar os 10% ao garçom, se você assim o desejar. Tem gente que reclama, como você falou. Às vezes o dono não repassa, por isso que eu entrego em mãos. Eu entrego em mãos. A não ser que venha na nota, se o garçom ele chegar e perguntar assim, olha, você pode entregar em mãos, você pode fazer de forma diferente, eu faço
sem nenhum problema. Então, isso o consumidor pode fazer sem nenhum problema de ter qualquer tipo de situação constrangedora. O importante é você dá ou não dá de acordo com o que você recebeu de presteza, de qualidade daquele funcionário. Couvê artístico. Aí é diferente. O couvê artístico, tanto em restaurantes quanto em bar, se for informado previamente ao consumidor, e como é previamente ao consumidor? É através do menu, né? Daquela carta de menu, de serviços que tem todo restaurante e bar, que está na porta do estabelecimento. Tem que ter uma placa informando que vai ter o couvê tal, fulano tal, banda tal, não tem problema. Informando previamente quanto vai ser o valor daquele couvê. Informando isso previamente ao consumidor, então o consumidor está entrando sabendo que vai ser cobrado determinada taxa, né? Aí se torna obrigatório de acordo com a lei. Bora lá, mais uma pergunta, dúvida? Bora lá. Olá, obrigada a pagar os 10% do garçom. Eu paguei R$22 em um restaurante em Manaíra, Carlos Moraes. Um abraço. Carlinhos, seu pai, viu? Oi. Oi. Tá aí. Já deu o recado aqui. Acompanhando já tá ligado aí, já ela entra. Tá certo. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Sobre a questão do prato quando você não gosta. Por exemplo, sei lá, o prato de repente chega frio ou não chega do jeito que você gostaria. Ou enfim, né? Vem meio estranho. Vem às vezes uma pizza, sei lá, você pede vem queimada. Foi o meu caso, né? Pode acontecer. Foi o meu caso. Pode acontecer. Eu Já pedi uma comigo pizza, também. né? Lá em Gramado eu tava lá, eu vou falar de lá porque eu tava lá agora há pouco. Pedi uma pizza, veio um pouquinho queimada. Gente, ele voltou a pizza na mesma hora e trouxe outra. Melhor ainda, veio ainda melhor, viu? Aí meu marido faz assim, voltou, deve ter vindo confuso. O povo já diz isso, né? Voltou de lá pra cá, o povo fica arretado, já vem assim, assado. Gente, quando ele falou isso, eu digo, pronto, já não quero mais, bloqueou. Mas enfim. Essa existe aquele disco popular que pode acontecer. Tem gente que volta o prato e tal, né? E assim vai. E aí? Tudo é comportamento, Marília. É correto? Tudo é comportamento. Olha, não quer dizer que um prato ele não venha ter alguma dificuldade ao ser servido ao consumidor. É uma pizza que veio queimada, pode acontecer. É um bacalhau que já veio pra mim. Pode acontecer. Qual é a grande pedida? É o consumidor chegar e dizer assim, olha, esse produto não tá legal. Então assim, olha, claro, tudo é comportamento. Se você gera gentileza, você vai receber gentileza também no seu retorno. Então, isso não quer dizer que você não tenha direito. Não é isso. Você tem direito, você pode e deve exigir o cumprimento daquilo que você está pagando. Você está pagando por qualidade, pelo serviço, enfim. Então, você não quer adquirir um prato amargo, um prato frio, enfim, uma pizza queimada, como você falou, né? Algo sem sal, enfim, sem tempero. Você pode pedir, sim, e deve exigir esse seu direito. Agora, com muita discrição e com muita educação. Você porque gera... tem gente que não é educada, não, eu sei. Você gera gentileza, você dá gentileza, você recebe, você gera gentileza no retorno. Agora, sim, é direito do consumidor. Aquele prato não tá legal. Já aconteceu de eu chegar num restaurante e eu fui com... Eu solicitei um prato, aquele prato tava estranho. Tava esquisito. Não tava bom, assim, não tá aí. E olha que eu sou bicheiro, viu? Eu como de tudo. Um pouquinho, mas eu como de tudo. Eu também. Mas eu não tenho, não tenho. Não sou biqueiro, não. Não sou biqueiro, não. Mas, Marília, esse prato tava estranho. E quando eu fui começar, rapaz, eu chamei o garçom, muito discretamente, vem aqui, por favor. Ele chegou assim, foi o que houve, senhor? Eu acho que esse prato não tá legal. Aí ele falou assim, tem algum problema no prato? Eu disse, experimente. Eu só falei isso, experimente. Bom senso, ele, né? Experimente. Quando ele experimentou, ele fez, tem alguma coisa errada. Aí ele não quis, teve conversa, pronto, trouxe outro prato. Eu já fui pro restaurante, comi, o camarão não tava bom, eu passei mal mesmo, de verdade. Olha aí. Em casa, passei muito mal. Olha, poderia ter dado uma infecção, era um restaurante chique, viu? De São Ramalho ali. Eu comi outro dia também num restaurante aqui. Pronto, você falou uma coisa que, olha, vou não até... Não tava bom o camarão, então o camarão é uma coisa muito perigosa. Perigosíssima, se você não tomar cuidado. Coisas do mar, tem que ter muito cuidado. Então, olha, é importante, olha, diante desse seu exemplo, olha só, o consumidor adquirir um produto, guarde o cupom fiscal. Exatamente. Chegou em casa. É feriado. Guarde o cupom fiscal. Você guardando o cupom fiscal, lhe traz uma segurança maior. De repente, aquela comida que você adquiriu, que você consumiu, você pode vir ter problema daqui a 2 dias, um dia. Você pode ter um problema, até uma infecção muito grave. E se você tiver, é claro e evidentemente que aquele estabelecimento ele é responsabilizado. É verdade. Bora lá, tem mais uma dúvida, pergunta. Vamos ver quem é. Bora lá. Eu fui num restaurante self-service com meu filho de 4 anos e comemos juntos no meu prato.
e me cobraram pelo almoço dele. Eu não paguei e foi um moído, porque ele quase não come, fiz errado. Eita, meu filho, ele não come nada, gente. Eu fui, pronto, nesse restaurante que eu fui lá em Gramado, o rapaz queria cobrar o do meu filho. Eu falei, ele nem come nada. Meu menino nem come. Na verdade, nem gosta de comer comida de panela, mas assim, eu empurro, né, pra ele comer. Aí peguei do meu prato e dei pra ele, mas eles não me cobraram do meu filho de jeito nenhum, porque viu que ele realmente não come, né? Ele não tava nem comendo. Mas aí... Olha, como eu falei, é um bom senso. Direito, Veja bem, mas é um bom senso. Você vai num restaurante que é cobrado de forma individual, eu não entraria com meu filho num self-service. Dentro dessa perspectiva de... Mesmo que você fale, meu filho não come quase nada, mas você está entrando num local que talvez seja boca livre, talvez seja boca livre não, é peso livre, né? Seja peso livre, aí você está comprando, adquirindo 2 vouchers, você está adquirindo 2 entradas praticamente. Então, não é interessante. Quando é no peso, não. Quando é no peso, não. Porque você não está pesando. Você está pesando. Tanto faz, você está no prato. Se for 2, peso, 3. não tem problema. Você pode, 2 pessoas, é peso, você está pagando. Você está pagando então, tanto faz, exatamente. Mas quando é peso livre, não. Aí vai ter uma dificuldadezinha, porque é prática daquele estabelecimento ser individualizado, porque é praticamente uma entrada que você está pagando, entendeu? Então, antes de entrar num estabelecimento que tem esse tipo de serviço, procure saber como é que ele se comporta com relação a crianças, com relação a que se alimenta menos, né? Então procure saber. Caso não seja do seu agrado, você não escolhe aquele estabelecimento, você vai para outro. Tem menino que não come, mas tem menino que come. É verdade, Oxe, come mais que adulto, homem. Eu conheço um que come, viu? Minha gente conheço come. Assim, né? Não é pouca, não. Conheço assim. Eu queria até que o menino comece pelo menos a metade. Marília, eu o quê? Deve gostar muito, né? Eu gosto muito de ir em barzinho, gostaria de saber em relação aos covers. A gente falou agora, né? Se eu não gostar da música... Aí você levanta e vai embora, mulher. Se eu não gostar da música, difícil, né? De repente tá tocando um funk lá, pesadão, lá você tá... não tem condição. Você foi pro lugar errado, né? Não, olha, o cover... Olha interessante o que ele tá falando. Ele tá dizendo que se eu não gostar da música, veja bem, na caixinha do cover é informado previamente que tipo de artista, que tipo de música vai ser tocado. Piano, às vezes realmente... Agora, sim, é interessante que se diga, cover artístico se paga pelo artista, pelaquela produção na hora, ao vivo. Se for música mecânica, como a gente fala, que é alguma coisa tocando, ou um jogo, alguma coisa está passando, não tem que se cobrar cover, não. Mas se você não gostar da música, tem paciência, né? Você entrou naquele estabelecimento sabendo que vai tocar determinada música. Melhor você não entrar e escolher outro estabelecimento. É verdade. Acho que eu perguntei tudo, né? Rapaz, hoje vocês me exploraram. Eu explorei bastante. E o pessoal também em casa, não é? Eu tô vendo, né? Quando se trata de alimentação, a galera vai pra cima. Tá certo, mas gente, é porque né, a gente tem que tirar as dúvidas mesmo. Isso é recorrente, Marília, é o dia a dia, não tem pra onde correr. É direito do consumidor, é o dia a dia e tem que perguntar mesmo. Agora tem gente que é barraqueiro, viu? Tem gente que é barraqueiro. Gente, eu já vi. Eu até dá vontade de se esconder debaixo da mesa. Já aconteceu. Vergonha da fé, porque a pessoa fica pelos outros. Deixa eu falar, já aconteceu comigo num restaurante e, enfim, uma pessoa me reconheceu. Aí falou assim, olha, você resolve o problema, porque senão, ó, ela tá aqui, viu, pra resolver o problema aqui. Piorou. Não, eu disse, bom senso, bom comportamento, ele não faz mal a ninguém, é que nem um copo d'água, você não nega pra ser ou ninguém, né? Então, vamos exercer a boa educação. Pois é, fala em boa educação, né? Blitz nas ruas, né? Pra você que tá aí, que tem um problema, que tem um questionamento, que quer fazer alguma denúncia, sei lá, né? Quer fazer sua denúncia? Então, gente, tá precisando aí do Blitz, da Blitz do consumidor aí no seu estabelecimento, no seu caso aí, nós podemos aí te ajudar, tá certo? Então, mande sua, sei lá, denúncia para o nosso WhatsApp, que tá aparecendo aqui na nossa telinha, tá, gente? E já manda 981457570, esse? Então, gente, ó, manda pro do manhã da gente, que é o Renê, vai resolver o teu caso. In loco. A bomba é dele, se vira com ele. A bomba é nossa, me ajuda, a bomba é nossa. A gente vai desarmar juntinho com o consumidor. É isso mesmo. Vai ser bom. O consumidor que fizer a sua reclamação, nós podemos ir até o estabelecimento, até a casa do consumidor, procurar resolver o problema junto com o fornecedor e aqui no manhã da gente. Ok, manda no nosso WhatsApp aí que a bomba a gente resolve. Eu não, viu? Eu não. Resolve ele. Se vira com ele. Vamos embora, eu gosto de bomba. Bomba é com ele. A minha, eu só quero coisa light, né? Leve, baixa de problemas. É verdade. Bom, gente, olha, eu vou agradecer aqui ao nosso Elton Renê. Obrigada, viu? Pode voltar pra casa pra dormir. Vou nada, acabou.
É feriado pra quem, né? Não sei Pra quem eu não sei. Não sei. Não, mas daqui a pouco eu volto pra casa pra dormir, né? Ai, nada, Volta, eu garanto que você vai estar cuidando das suas coisas. Olha, mas, olha, quem obrigada, quiser seguir viu? o nosso instituto, por favor, Marília, Instituto do Consumidor, né? Ou então nosso Instagram pessoal, @Elton Renê. Vocês podem aí seguir aí, pra eu ganhar likes aqui. Toda vez que eu venho com um programa de Marília, eu ganho likes. Coisa boa, viu? Bom demais. né? Eu vou um intervalo bem rapidinho, daqui a pouquinho vamos falar sobre